Com certeza você já ouviu falar dos nargulés, dos onzóbulos ou então do bufador de chifre enrugado. E o que eles têm em comum? Luna Lovegood e seu pai acreditam que eles são reais. Mas será? Fala aí, Uruxões, beleza? Luna Lovegood é uma menina bastante excêntrica e que tinha uma sinceridade inocente que chegava a doer de tão inconveniente às vezes. E apesar das ideias mirabolantes, de acreditar em criaturas que ninguém nunca ouviu falar e afirmações bem fora da realidade, Luna era um doce e qualquer um que tivesse sua amizade poderia se considerar muito sortudo. Quando tinha apenas 9 anos, Luna viu sua mãe, Pandora, morrer quando um feitiço que ela estava criando acabou dando errado. Isso foi muito forte e traumático, afinal ela era só uma criança de 9 anos vendo a mãe morrer. A partir dali, Luna foi criada pelo pai, que teve que enterrar o amor de sua vida e ainda ser o porto seguro da filha que tinha acabado de perder a mãe. Uma tarefa muito difícil e com certeza muito doída também. Afinal, uma criança está em constante desenvolvimento, aprendendo sobre tudo, a lidar com sentimentos, a conviver com outras pessoas, e um acontecimento desses abala completamente a estrutura de uma família. Aos 11 anos, como toda criança bruxa da Grã-Bretanha, Luna Lovegood iniciou seus estudos em Hogwarts e ela foi selecionada para a Casa Corvinal. Só tinha um pequeno problema. Não demorou para que os colegas começassem a zombar, a tirar sarro, excluir a Luna pelo seu jeito meio diferente. Logo ela começou a ser chamada de Lua Lovegood, e era comum que seus pertences pessoais desaparecessem e fossem escondidos em algum lugar. Em algumas ocasiões ela até chegou a andar descalça pelo castelo por não encontrar seus sapatos. E é aqui que entra uma teoria que eu recebi em massa no meu direct no Instagram, que fala o seguinte: nunca mais consegui ver Harry Potter da mesma forma desde que descobri que os nargolés, as criaturas que escondiam as coisas da Luna, na verdade não existiam. Era só uma invenção do pai dela para que ela não se sentisse mal com os abusos dos colegas. Então eu fui atrás da teoria completa, porque isso é um post de alguém que viu a teoria. É uma teoria meio fragmentada, cada um fala uma coisa, mas no geral ela diz o seguinte: após a morte de Pandora Lovegood, Xenophilius precisou criar Luna sozinho. Sabendo que a filha era uma criança extremamente sensível, curiosa e diferente das outras, ele teria encontrado uma maneira de protegê-la da crueldade do mundo sem destruir sua inocência. Sempre que pequenos objetos desapareciam ou algo inexplicável acontecia, a explicação era simples: a culpa era dos nargulés. Essas pequenas criaturas invisíveis seriam responsáveis por roubar pertences, causar confusões e pregar peças nas pessoas. Com o passar dos anos, enquanto Luna sofria rejeição e era tratada de forma cruel por muitos colegas, a existência dos nargulés teria servido como um filtro para sua visão de mundo. Em vez de crescer acreditando que as pessoas eram naturalmente maldosas, ela aprenderia a enxergar esses acontecimentos como consequência de criaturas travessas, preservando sua bondade e sua capacidade de confiar nos outros. Essa ideia também explicaria por que Luna nunca perde a gentileza, mesmo sendo constantemente ridicularizada. Ela não se torna amarga nem responde ao ódio com mais ódio. Continua tratando todos com a mesma delicadeza, como sempre houvesse uma explicação além da simples maldade humana. Sob essa perspectiva, os nargulés deixam de ser apenas criaturas mágicas e passam a representar o amor de um pai que faria qualquer coisa para impedir que a filha perdesse a capacidade de enxergar beleza nas pessoas e no mundo. Em vez de permitir que a dor definisse quem Luna se tornaria, Xenophilius teria criado uma fantasia capaz de proteger aquilo que havia de mais precioso nela, sua inocência. Ah, fofo, né? Fofo, teoria fofa, mas completamente sem sentido. Eu entendo o apelo dessa teoria, eu realmente entendo. A Luna é uma personagem que a gente se encanta, principalmente através dos filmes. Nos livros demora um pouquinho mais, porque ela tem realmente essas inconveniências que as pessoas demoram a aceitar, sabe? Que as pessoas demoram a entender de cara. Mas apesar de entender esse apelo da teoria, ela precisa fazer sentido. Ela tem uma intenção bonita de pai pra filha, do pai proteger a filha e tal, mas ela acaba pecando em alguns pontos. E esses pontos são muito cruciais. Em nenhum momento do livro, a Luna diz que os nargolés que pegaram as suas coisas, e ela nem coloca a culpa neles por isso. A fala que a Luna tem sobre os nargolés no livro é quando aparece o Visco na Sala Precisa
E ela fala, nossa, deve estar cheio de nargolês. E aí o Harry não pergunta o que é. E então depois ele diz pra Cho, antes deles se beijarem ali, nossa, tá cheio de nargolês. E a Cho pergunta, o que é isso? E ele fala, não faço ideia. E eles se beijam. Depois, ela também tem um colar de rolha de cerveja amanteigada que é pra afastar os nargolês. Mas em nenhum momento do livro ela diz que os nargolês pegaram as coisas dela, que eles sumiram com as coisas dela. O que acontece é que no filme, aí sim nós temos um culpado aqui. O filme tem a cena onde a Luna tá ali na floresta, descalça e alimentando os testralhos. O Harry chega, eles têm uma conversa ali, né, da Luna falando que ela acredita, ela e o pai dela acreditam no Harry, na verdade, né, sobre o retorno do Voldemort, e que se ela fosse o Voldemort, iria querer isolar o Harry, porque sozinho ele seria mais fraco. E aí quando o Harry pergunta pra ela onde estão os sapatos dela, que os pés dela deveriam estar frios, ela fala que eles sumiram, que acredita que tenha sido culpa dos nargolês. Mas só tem um problema. Essa cena nem existe no livro. O Harry vê e aprende sobre testralhos na aula de trato de criaturas mágicas com o Hagrid. Essa cena da Luna na floresta, dando comida pro testralho, não existe. E essa fala dela falando, acho que foi culpa dos nargolês, também não existe. Só que nós temos mais um ponto de comprovação importante que refuta essa teoria. A teoria diz especificamente, né, que o pai da Luna teria inventado essa história dos nargolês para protegê-la e para manter a inocência dela em relação à maldade das pessoas. Mas o próprio livro desmente isso. Por que é que você não está no banquete? Perguntou Harry. Bom, perdi a maior parte dos meus pertences, disse Luna serenamente. As pessoas os apanham e escondem, entende? Mas como é a última noite, eu realmente preciso deles, então estou pregando avisos. Ela fala aqui claramente que as pessoas pegam os pertences, ela sabe que as pessoas pegam. E aí nesse mesmo trecho diz o seguinte, né? Uma sensação estranha nasceu em Harry, uma emoção bem diferente da raiva e da dor que o dominavam desde a morte dos Sirius. Levou algum tempo até perceber que estava sentindo pena de Luna. Por que as pessoas escondem suas coisas? Perguntou ele, enrugando a testa. Ah, bom, Luna encolheu os ombros. Acho que pensam que sou meio excêntrica, entende? De fato, algumas pessoas me chamam de Lua Lovegood. Harry olhou para a Luna e a nova sensação de pena se intensificou dolorosamente. Isso não é razão para tirarem o que é seu, concluiu ele. Você quer ajuda para encontrá-los? Ah não, disse ela sorrindo. As coisas voltam, sempre voltam no fim. É só que eu queria fazer as malas hoje à noite. De qualquer jeito, por que é que você não está no banquete? Ou seja, está nítido que a Luna sabe exatamente o que acontece, que as pessoas chamam ela de Lua porque as pessoas acham ela meio excêntrica, mas mesmo assim ela tá sorrindo. Por um ponto muito importante, a Luna não se importa com o que as pessoas pensam dela. Ela genuinamente não se importa. Não é aquela coisa de tipo assim, ah, e daí? Eu não ligo porque os outros falam de mim. Porque quem fala isso realmente liga. A Luna genuinamente não se importa. Então as pessoas pegam as coisas dela, ela simplesmente tá bom. Ah, é a noção de brincadeira que elas têm? Ok, preciso das minhas coisas de volta. Ela não sente raiva disso. E isso é justamente o que tem de mais bonito na Luna. O que tem de mais genuíno nela. E isso não foi criado por uma falsa fantasia que o pai dela tenha criado para proteger a filha, porque isso, ao meu ver, é diminuir a personagem e tirar a personagem de burra, tipo assim, pô, nossa, vamos criar o pai dela, vou criar um bichinho que pega as coisas só pra ela não ver como as pessoas são maldosas. Isso pressupõe que a Luna não ia perceber como as pessoas tratam ela. E isso é completamente incabível aqui, porque ela percebe, a Luna não é burra. Só isso já era completamente suficiente para desmontar essa teoria completamente. Mas parece que as pessoas se esquecem de que o pai da Luna era completamente xarope. Não era pouco não, ele era muito xaropão. O cara tinha na sala de casa um chifre de erumpente que ele acreditava ser de um bufador de chifre enrugado. E um chifre de erumpente é extremamente perigoso, porque qualquer impacto faz ele explodir, que inclusive aconteceu quando os Comensais da Morte cercam eles ali por ele ter entregado que o Harry tava ali com ele, o chifre explode. Então aquilo é um grande perigo de se ter em casa. E ele, por ser teimoso e falar que não era do bufador de chifre enrugado, mantinha ali e fazia tanto ele quanto a Luna correr um grande risco. Os onzóbulos também não existem. E aqui eu nunca vou perdoar o David Yates por colocar no filme como se realmente existissem, para criar uma cena que também a Luna não está no livro, não acontece desse jeito, que é quando o Harry é encontrado ali no vagão do expresso depois de ter sido atacado pelo Draco. Nessa
cena no livro, quem encontra o Harry é a Tonks, que simplesmente por estar de guarda na escola, vê que o Harry não desembarcou, vê que tem alguma coisa errada e entra no vagão pra revistar. E aí acaba encontrando o Harry. Só que aí no filme Enigma do Príncipe, eles colocam esse negócio de zonzóbulos na cabeça do Harry. Ele não tem nada a ver, isso não existe. Tanto que depois, né, no pós-livro, a Luna se torna magizoologista e ela é obrigada a concluir que realmente o bufador de chifre enrugado não existia. Então o pai da Luna, ele é teté das ideias, entendeu? Ele é teté das ideias. Embora ele fosse uma boa pessoa, ele era teté das ideias com esse lance de conspiração, de nossa, tem a conspiração do Ministério, Operação Dente Podre, que o Rufus Scrimgeour era um vampiro. Ele publicava várias paradas desse sentido na revista dele, o Pasquim, e por isso que a revista era uma piada. A revista só passou a ser levada a sério quando foi publicada aquela entrevista do Harry, revelando tudo o que aconteceu quando o Voldemort retornou lá no cemitério, como o Cedrico morreu. Enfim, aí as vendas da revista aumentaram e muito, e aí ele passou a publicar menos coisas nesse sentido conspiratório aí, sem nenhuma comprovação. Então, assim, é uma teoria fofa? É uma teoria fofa, a intenção dela é legal, mas ela, pra mim, menospreza muito a capacidade da Luna, a inteligência da Luna, sabe? Você acha que ela não ia perceber que as pessoas são maldosas com ela? E aí precisaria culpar uma criatura que não existe, sendo que tem um monte de criatura mágica no universo de Harry Potter que existe ali, sabe? Não tem sentido isso. Enfim, bufadores de chifre enrugado não existe, zonzóbulos não existe, nargolés não existem. E essa teoria, apesar de ter essa intenção fofa, também não faz sentido. Desculpa, eu odeio ser a pessoa que refuta a teoria que as pessoas gostam, mas é mais forte que eu. E se as pessoas pedem minha opinião sobre a teoria, bem, aqui está. Mas e você, o que acha da teoria? Comenta aqui embaixo, compartilha esse episódio se você gostou, deixa o seu like também, e a gente se vê num próximo episódio do Caldeirão Furado. Isso se os zonzóbulos não embaralharem seu cérebro.